Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos ao terceiro episódio da série Mulheres que Inspiram. Das 10 a uma que eu me tornei. Hoje é o terceiro, mas poderia e talvez deveria ser por uma ordem de influência o primeiro, porque eu vou falar sobre influências familiares. E para mim, a grande referência de mulher líder dentro da família que eu tenho é minha mãe, Dona Maria das Graças. Essa história começa com um episódio de fracasso ou uma experiência empreendedora não tão bem sucedida assim. Tenho ouvido muito que toda história de empreendedores tem uma historinha de fracasso no início. Talvez minha mãe nem se lembre disso, mas eu lembro bem, quando eu tinha 13 anos, acredito que ela estava planejando a sua própria transição de carreira. Ela trabalhava num banco e deve ter ouvido falar muito sobre o tal de empreendedorismo, da importância de testar, de aprender. E foi quando ela me presenteou com um estojo de bijuterias, não para mim, mas para que eu vendesse. E eu convidei para ser minha sócia nessa empreitada, minha prima, Kátia, hoje comadre, extremamente comunicativa, extrovertida, mais velha que eu. E lá fomos nós duas tentar vender essas bijuterias para as pessoas próximas, vizinhos, amigos, conhecidos, familiares. E foi um verdadeiro fracasso. Alguma coisa do nosso posicionamento não deu certo e acabou que nós ficamos com praticamente todas as bijuterias de volta. Eu lembro dessa história até hoje, nem sei se minha mãe lembra, mas algo muito importante a ser dito é que ela nunca jogou isso na minha cara como uma história de fracasso. E eu acredito que de toda a influência que ela teve e tem na minha vida até hoje, um dos pontos que fizeram a maior diferença nessa relação entre mãe e filha, que para algumas é uma relação muito positiva, como para nós duas, mas para outras nem tanto. Algo que eu acredito ser a base dessa relação madura que nós temos é que desde sempre nós soubemos respeitar os papéis e os limites uma da outra. Ela até hoje trabalha, é uma empresária, empreendedora, fundou suas lojas, me veste com praticamente tudo que eu uso é da loja dela, que ela me presenteia. E mesmo eu tendo feito toda a minha formação em administração e em muitos momentos ela precisando de ajuda profissional, a gente sempre conversa e entende que não é o momento ou que não existe dentro da minha carreira atual esse espaço para atuar profissionalmente com ela. Em alguns momentos isso gera um incômodo, talvez para nós duas. Mas por outro lado, o vínculo que nos fortalece é o que eu disse, de respeitarmos bem o espaço uma da outra, de nos apoiarmos e de certa forma nos admirarmos e desenvolvermos juntas. E com isso nós aproveitamos o melhor da relação. A parceria que nós temos em toda a convivência de mãe e filha, no apoio na avó que ela é na criação das minhas filhas, em tudo que eu preciso de ajuda, até mesmo como uma mentora de negócios, quando eu tenho dúvidas sobre algo da minha carreira, da minha empresa. Então é por isso que a nossa relação entre mãe e filha se fortalece de uma forma que ela continua sendo uma grande inspiração para mim, nos negócios, na profissão, mas por outro lado, não confundindo, não misturando os papéis no que se refere ao vínculo entre mãe e filha, e com isso nós duas saímos fortalecidas. Esse é o vídeo sobre influências familiares. Com isso, eu quero deixar bem claro que não existe um modelo ideal de mãe, de relação mãe e filha perfeita. O importante é que cada uma de nós, mulheres, saibamos identificar dentro dos nossos familiares, dentro do nosso grupo de convívio próximo, quem são aquelas pessoas que de certa forma representam uma referência positiva para nós. E ter uma referência positiva não significa ser perfeito, significa tirar, extrair daquela pessoa o que ela tem de melhor, se espelhar e usar aquele exemplo para nos fortalecer. E mesmo se a gente não tem, né, se você que está assistindo não tem essa relação tão boa com a sua mãe, ou talvez não tenha essa referência positiva dentro da sua família, tem algum tipo de conflito, alguma relação difícil, utilize também dessas situações para se fortalecer e criar a sua própria referência, porque quem sabe futuramente você pode ser referência para outras pessoas.
Eu encerro esse vídeo por aqui e já deixo aqui o convite para assistirem ao de amanhã com outras inspirações de mulheres. Um abraço e até mais!